não tem essa de querer colocar no colo do Lula. Mas Porque não é verdade. eu sei que não é verdade. Você tá falando uma coisa que aconteceu e custou caro isso, né? Para bem ou para mal, pro governo. Mas a mentira custa caro. Então, e aí? Imagina você, quando você calunia uma pessoa e todo mundo acredita, às vezes é mentira. E a vítima paga por isso. Então, nós estamos exatamente numa situação parecida. Mas isso que eu queria saber. Né? Então... A vítima na mentira está pagando pela mentira. É justo isso na política? Eu estou dando aqui uma... já tá na polícia, você sabe que é assim mesmo, né? Não é assim mesmo. Vilela, desculpa. Você acha que escalou? Olha, eu estou há muito tempo na política. Há muito tempo. Mentira acontece. A gente tem aquela... Cara, lembra do Collor, eleição... Mas vamos lá. Quando você tinha uma polarização democrática, os dois lados... PSDB, PT... Você tinha alternância no poder, o Fernando Henrique governou, o Lula governou, não sei o que governou. Ok, né? Até quando o Temer governou, depois da Dilma, você não tinha uma máquina de produção de mentira. Você não tinha uma máquina governamental, ou o MDB, que é o partido do Temer, não tinha uma máquina de produção de mentira. Cara, hoje você tá lidando com um troço... Mas você acha que é uma coisa centralizada, não? Tem uma parte espontânea? Tem uma parte no mundo inteiro. Eu sei que é espontâneo. Essa discussão assim, tá tendo em todo mundo. Tá tendo em todo mundo. Então quanto isso tá influenciando em coisas capitais, né? Cara, eu dei uma entrevista pro Financial Times essa semana. É um jornal em inglês. Pô, eles estão sofrendo com o Brexit, que foi a saída da comunidade europeia. Eles estão sofrendo com isso até hoje. Quando você pergunta para... Pô, tô perguntando para um correspondente do Financial Times, que é um dos maiores jornais de finanças do mundo. O Wall Street Journal e o Financial Times. Né? O cara fala, foi fake news. É mesmo? Ele fala. A campanha que fizeram do que ia acontecer com a Inglaterra se permanecesse na União Europeia... E colou, né? A quantidade de imigrantes que vão chegar do mundo inteiro, a quantidade de empresas que vão sair, a quantidade disso que votaram pelo Brexit, agora estão amargando um resultado que trouxe uns resultados muito perversos para a economia inglesa e para a cultura inglesa, você tá que é cosmopolita. De um problema. Eu estou falando de um problema. E não tem solução, então? É meio isso? Tem solução. Olha, 100 anos atrás... Aconteceu a mesma coisa com rádio. Lembra do ataque alienígena que foi a galera acreditando que era... A mesma coisa com rádio. Quando surgiu a rádio, pô, quem soube melhor utilizar? Essa Hitler, ferramenta. Mussolini... Verdade. Pô, a Europa inteira... A primeira transmissão, se não me engano, de TV foi um TV foi mais tarde. Rádio e depois TV, né? TV nos anos 50. Que é uma coisa poderosa pra caramba. Mas, até a democracia aprender, porque não adianta acabar com a rádio. A rádio é uma tecnologia e acabou. Ela não é boa nem má. É uma tecnologia. Agora, como a mentira corre mais rápido do que a verdade, quando surge... uma mentira repetida, né? Isso é um slogan do nazismo. Uma mentira repetida se torna verdade. E quando é uma grande mentira, se torna muito verdade. Uma grande verdade. Então, nós vamos ter... Agora, eu falo essas coisas aqui, aí quando o Nicolas é entrevistado, o cara não pergunta... Você não sabia, mas o cara não pergunta para ele, mas teu partido votou a favor da taxação. Por que você está falando isso? Olha lá, por que você está falando? O teu partido... Quando votou no Congresso Nacional por unanimidade, o teu partido não pediu para consignar o voto contra. Você não foi na tribuna fazer um discurso contra. Então por que você está falando isso? Você está mentindo, porra. Agora, pô, como é que nós vamos salvar a democracia se nem a verdade sobrevive ao ambiente atual? Se nós não lutarmos pela verdade, eu estou vindo aqui me expondo. Claro. Eu sou ministro de Estado da Fazenda e estou dando dados que podem ser confirmados por qualquer pessoa a qualquer tempo. Tá cheio de jornalista que está assistindo aqui esse podcast e que está ouvindo o que eu estou falando e que pode amanhã pode manchetar a Haddad. Mente, então. Eu estou dizendo, ninguém vai fazer isso porque eu estou te contando o que aconteceu.
A grande injustiça que estão fazendo com o presidente Lula. Não, e contigo porque... Comigo nem é tanta, porque eu entendia o varejo e eu... Não, mas eu tô falando dessa coisa do meme, né? De você reduzir as coisas a um meme, é o Tachad. E aí qualquer coisa que vem depois disso, é o Tachad, é não sei o quê. Exato. E como você sai disso? E eu acho que a mentira do Pix só aconteceu por causa da mentira da Shine. Não, entendeu? Uma coisa está totalmente relacionada à outra, totalmente. É óbvio. Isso então, não como tem eles dúvida. conseguiram carimbar a mentira da Shine, que o ICMS é um tributo federal, não é um tributo dos governadores, é um tributo federal. Como se eu dominasse o CONFAS, que é o órgão que congrega as secretarias estaduais de fazenda. Como se não fosse unânime a aprovação dos governadores de atender o varejo brasileiro. Como se a aprovação no Congresso Nacional não fosse unânime de todos os partidos na Câmara e no Senado. Como se nem consignasse... Pô, se tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando ao vivo aqui para milhares de pessoas. E as pessoas tem não sabem. Que ter uma pessoa que diga, isso não é verdade. Não vai ter. Não vai ter. E vai continuar se propagando a mentira. Mas a imprensa tem esse papel. Mas a imprensa a imprensa séria não mentiu em nenhum momento. É que as pessoas não estão mais... Mas até a imprensa séria está perdendo credibilidade para mentira. Olha, se você perguntar para um jornalista de um grande veículo, ele está sofrendo as mesmas consequências da propagação da mentira. Tem jornalistas que são perseguidos pela extrema-direita. Eles falam a verdade e a pessoa começa a ser perseguida nas redes sociais. Você está mentindo, você está ajudando a Haddad, você está ajudando o Lula, você está ajudando a esquerda, você está ajudando o comunista, você é chinesa, você... E vai. E a coisa escala de um jeito. Escalou de um jeito que você fala assim, pô, será que esse povo tá falando sério, cara? Alienígena, comunista, terra plana. Que maluquice é essa que tá acontecendo? Mas não tá acontecendo só aqui. Então, eu não sei qual que é o antídoto para isso, a não ser o exercício permanente da democracia, o exercício permanente da tolerância, o exercício permanente da paciência. Porque é só essa militância a favor da verdade que vai desbastar essa força maligna que surgiu no mundo propagando loucuras, maluquices. Mas no caso do Pix, ela não acha que ficou meio que vocês perderam essa guerra para um vídeo do Nicolas? Porque a narrativa ficou essa. Nicolas lançou um vídeo, viralizou e aí o governo recuou. Qual é o bastidor disso? O que aconteceu quando vocês viram... Pô, a gente queria isso, você explicou exatamente o que você queria, qual era o plano, o que estava acontecendo, e de repente a repercussão é outra, foi para outro lado. Qual a reunião que vocês fizeram e falaram, gente, o que a gente faz? Como que foi esse bastidor, se é que você pode falar? Quando o presidente mandou uma medida provisória para acabar com essa lorota, Sei. uma parte das pessoas achou, olha, se a portaria continuar em vigor, as pessoas vão ficar em dúvida se a medida provisória é para valer. Então vamos botar a medida provisória para discussão e a gente encerra essa discussão quando ela for votada e passamos Foi uma estratégia, a fiscalizar aquilo que precisa ser fiscalizado. A medida provisória está em vigor, quando ela for votada, nós vamos ter que... É uma exigência da segurança pública você fiscalizar as transações de grupos criminosos que estão usando essa brecha legal para movimentar bilhões de reais sem a supervisão das autoridades competentes. Eu não estou falando de governo, estou falando do Estado brasileiro. A Polícia Federal não é do governo, é do Estado brasileiro. A Receita Federal não é do governo, é do Estado brasileiro. Agora, o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal. Também nós temos que lembrar que a Receita Federal, porque é um órgão de Estado, não é um órgão do governo, pegou a família Bolsonaro em 3 ocasiões. A primeira foi no roubo das joias, a segunda foi nas transações de imóveis sem fonte, muito imóvel pago em dinheiro, que não se explicou até hoje. Como é que você só compra em dinheiro imóvel? Ninguém compra imóvel em dinheiro, né? Não, que isso. E Toma mais água. Obrigado. E a terceira, qual que foi mesmo? A das rachadinhas, que também tem um inquérito que foi parar no Supremo Tribunal Federal sobre as rachadinhas
que é aquela coisa do funcionário de gabinete que tem que devolver Uma para parte. o mandato uma parte do dinheiro, o que é considerado crime de prevaricação. Nessas 3 ocasiões, quem agiu foram os órgãos de Estado, o COAF, a Receita Federal. Então o Bolsonaro ficou com... Você acredita que o cara da Receita Federal do Bolsonaro pediu demissão quando nós assumimos? Pediu demissão. Para não ter que se explicar. Saiu de uma carreira que paga o teto do funcionalismo público. Você acabou de anunciar aqui os concursos públicos, né? Ele tomou um susto quando Viu os salários. Quando viu o salário. Porra, A alegria dele. a alegria dele, vai até prestar concurso. O cara pediu demissão. Daqui a pouco ele fala, Vilela, eu preciso te falar Agora, uma coisa. não é engraçado um cara pedir demissão num concurso? Não faz sentido. Não faz sentido. Por que ele pediu demissão? Mas Vinícius, uma coisa é você falar de fake news, a culpa do extrema-direita, e outra coisa é a sensação do povo, que isso vocês não podem Que negar. é vítima das fake news. Exatamente. Mas houve uma... A democracia é vítima das fake news. Concordo, mas vocês fizeram a leitura também da população que ficou em pane e de repente parou não sei se isso é verdade, ou realmente parou de usar o Pix por um tempo. Não, isso não é verdade. Não é verdade? Não. Porque falaram isso, né? Não, Mas você entende isso? Você eu entende entendo, também? mas só para te dar a informação. Mas só pra entender também do cara simples que tá lá e fala, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô com medo. E aí? E essa pessoa também, como faz? Foi por isso Ele que... não é culpado, entendeu? Não, ele é vítima. Exato. Completamente vítima. Ele é vítima de uma armação. Primeiro, o que é aquela entrevista, o que é aquele vídeo do Nicolas da mentira? Ele não contou a coisa das blusinhas corretamente. Conta uma parte da verdade. Aquela deputada que veio em seguida, a Érica. A Érica Hilton, contou a verdade sobre as blusinhas. Só que ela contou uma semana depois. Mas teve não sei quantos milhões de visualizações. E cobrou. Por que o teu partido votou no Congresso Nacional? Você votou a favor das blusinhas. Então, quando você fala que não é mentira, eu discordo. Ele falou uma mentira. Porque ele omitiu... Omitindo, ele tá mentindo. Ele omitiu do público dele que o partido dele votou. E que os governadores que ele apoia votaram que a é uma favor. parte importante para se Se ele saber fala, da verdade. olha, apesar dos governadores todos terem votado a favor da blusinha, apesar dos partidos todos terem votado a favor da blusinha, eu sou contra a blusinha e acho que o governo tá de sacanagem aqui. Seria mais verdade. Mas ele não falou a verdade. Ele omitiu informações relevantes. Omitiu pela omissão. E aí, quando você joga na confusão, você atordou as pessoas. Então, para mim, a pessoa que omite uma informação relevante de uma coisa sensível está mentindo. Essa é a minha opinião. Você está me perguntando o que você quer aqui. Eu cheguei aqui, nem sei qual era a tua pauta. E pode checar as informações que eu estou te prestando. Checa, ué. Eu posso errar? Se eu errar, eu vou me desculpar. Falar, me confundi. As pessoas têm o direito de se confundir, de se atrapalhar com um dado, de errar, de falhar a memória. Tudo isso é verdade. Mas as pessoas de boa fé, quando acontece um incidente, dela dá um número errado, fala, cara, desculpa, eu errei, não era esse número. Aconteceu alguma coisa, ministro? Nem lembro, porque eu trato com tanta naturalidade. Eu não acho que eu sou um ser humano. Você é um ser humano, a gente comete equívoco. Mas se você trata com naturalidade, olha, me equivoquei. Né? Já pedi desculpa. O que vai fazer? Você erra, você se confunde, você pede um tempo, você tem que checar uma informação. Agora, quando adolo uma intenção de fazer a confusão, aquele vídeo era um vídeo com dolo, porque ele omitiu as informações sobre os governadores e sobre os partidos a respeito desse tema. E aí jogou a dúvida. Mas ele só conseguiu jogar a dúvida depois de omitir informações importantes sobre o comportamento dos governadores e de todos os governadores. Eu estou falando dos do PT, dos do PL, todos os governadores e todos os partidos políticos. Então, uma coisa que todos os governadores e todos os partidos políticos quiseram fazer, querer ficar na conta de um ministro, de um presidente, não é leal, não é fair play, é jogo sujo. E não,
Eu acho ruim isso para a democracia. Ruim, muito ruim. Então, o caminho é informação, caminho é educação. O caminho é alguém da grande imprensa ter a coragem de perguntar para um governador de oposição: olha, o Haddad falou que você concordou com a taxação das blusinhas, é verdade? Talvez eu pergunte segunda-feira isso, hein? Para um governador? Talvez. Pergunta. Aí você fala: olha, o Haddad esteve aqui e disse que no CONFAS todos os secretários Anota estaduais aí, de Tuti. educação, de fazenda, concordaram na taxa. Por que você... isso vai ser um corte maravilhoso, porque o cara vai ter duas opções: ou ele vai te mentir, ou ele vai falar a verdade. Vamos colocar esse trecho aqui. E aí eu pergunto. Eu falo, ó, quem perguntou. Vai ser bacana, porque dá pra saber o caráter das pessoas a partir disso, né? Quem tem caráter, quem não tem. E descobrir o caráter das pessoas é a salvação da política. Porque do jeito que nós estamos indo, o eleitor não consegue separar o joio do trigo. Não, tá difícil. A última eleição O cara agora fala, aqui pô, em São ninguém... Paulo Não, foi... daí fica assim, ninguém presta, ninguém isso, ninguém aquilo. Isso é bom pra quem... Pra gente que aparece do nada e Então, diz que é fora do sistema, né? Vai aparecer um Pergunta aventureiro. pro presidente do partido do Nicolas por que ele encaminhou a votação a favor. É um jeito de esclarecer.